sabe qual é a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata? No São Lucas 24 horas de hoje, o Dr. Luiz Werlang e o Dr. Rodrigo Gôngora, urologistas do São Lucas Hospital Center, explicam sobre os tratamentos para essa doença. No segundo bloco, o Dr. Ivan Roberto Urso, endoscopista e responsável técnico pelo setor de endoscopia do hospital, vai falar sobre o novo aparelho adquirido pela instituição. O São Lucas 24 horas começa agora! Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do São Lucas 24 horas. Novembro chegou e com ele a conscientização do câncer de próstata. No programa de hoje eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Luiz Werlang e do Dr. Rodrigo Gôngora, urologistas do São Lucas Hospital Center, que hoje vão explicar um pouco mais sobre os tratamentos para essa doença. Sejam bem-vindos, doutores. Olá a todos, Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite e vamos estar aqui fazendo um bate-papo legal com a população em geral. Bom, olá, é um prazer estar aqui, é sempre bom poder ter esse espaço, essa oportunidade para poder esclarecer alguns pontos importantes para a urologia, então a gente só tem a agradecer de ter esse espaço. Então hoje nós vamos falar sobre o Novembro Azul, mês de conscientização e prevenção ao câncer de próstata, doutores. Eu gostaria de iniciar, doutor Luiz, explicando para o pessoal de casa, então, de forma geral, o que é esse tipo de câncer, o câncer de próstata, então? Então vamos lá, o câncer de próstata, por que tem importância o câncer de próstata? É o câncer mais prevalente no homem, fora o tumor de pele, Então, tirando o tumor de pele, é o câncer mais frequente no homem, que maior tem incidência. Saíram uns estudos novos que mais ou menos a cada 8 minutos, um paciente é diagnosticado com câncer de próstata. E a cada 40 minutos, um paciente acaba morrendo em decorrência do câncer de próstata. A notícia boa, entre aspas, de tudo isso é que o câncer de próstata tem uma altas taxas de cura. Então, se você faz um diagnóstico inicial, você cura. Mas o que é o câncer, A palavra câncer, por que a próstata tem câncer? A próstata é um órgão que ele fica entre a bexiga e o canal da urina. Ele ajuda para fluidificar o sêmen, a passagem de sêmen, a passagem da urina. E às vezes ocorre um desarranjo nessa célula. Então, uma célula que era normal, ela com o tempo ela vai sofrendo alterações o seu cromossomo genética e pode evoluir com um carcinoma, uma neoplasia maligna, um câncer de próstata. Então é mais ou menos isso a fisiopatologia ali do câncer de próstata, é um desarranjo celular por vários fatores que a gente vai conversando aí à frente. Certo, então justamente agora a gente vai falar um pouquinho sobre esses fatores. Doutor Rodrigo, quais são os principais fatores de riscos que levam a um câncer de próstata, então? Em primeiro lugar, é muito importante a gente entender isso, porque o câncer de próstata, ele tem alguns fatores que a gente, inclusive, consegue evitar. Então, em primeiro lugar, a gente tem um fator genético. Então, o fator genético, ele é bastante importante. E a gente sabe que quando o paciente tem um parente de primeiro grau, ou seja, se é pai, irmão, que teve câncer de próstata, a chance de ele ter um câncer de próstata é 4 vezes maior do que na população geral. E se ele tem 2 parentes, chega a ser 6 vezes maior. Então, ter um parente com câncer de próstata já é um fator que tem que ligar um alerta para ele poder ir atrás e investigar melhor. Além disso, a gente tem ainda etnia, então a gente sabe que os negros têm um maior risco de câncer de próstata, e a gente tem fatores que a gente pode evitar, e é nesses que a gente tem que trabalhar mais. Então é aquele paciente obeso, aquele paciente que tem uma síndrome metabólica, aquele paciente que já tem várias comorbidades. Esse paciente a gente consegue orientar ele até antes para que quando a gente consegue evitar uma alimentação mais desregrada, quando a gente consegue fazer uma alimentação melhor, fazer atividade física, é o que faz com que a gente tenha uma menor taxa, uma menor incidência de câncer de próstata. A gente sabe que a saúde do homem é um assunto delicado, muitas vezes, porque existe aquele certo preconceito, existem tabus a respeito do homem buscar um médico, buscar ajuda. No caso do câncer de próstata, ainda mais. Como que, então, a população e nós, como sociedade, podemos trabalhar esse tema que é tão importante? Eu sempre falo, o povo, a população masculina vem evoluindo, vem ficando um pouco mais acessível para a gente, e vem se conscientizando, graças a espaços como esse, campanhas, divulgações, eles vêm se tomando consciência, de que é importante fazer a prevenção. O problema do câncer de próstata, um dos problemas é esse, que ele não dá sintomas no início, ele não dá sintomas, o paciente vive normal, e como é que a gente faz para tentar acender uma luz ali e ir atrás do diagnóstico? É através do exame de sangue, do PSA,
e através, combinado muitas vezes com o toque retal, o exame retal, né? Levando em consideração todo esse preconceito, o pessoal acredita que muitas vezes ele vai ao consultório, ele precisa fazer todos esses exames. E acredito que a comunicação é o ponto-chave, né, doutores? Tanto entre os pacientes quanto entender o que está sendo feito e o porquê está sendo feito, né? Acho que esse é o papel também nos consultórios dessa conversa com o paciente, de explicar tudo o que está acontecendo com ele, para que ele entenda a importância e se quer ou não fazer esses exames. É o que a gente sempre fala, né? A gente sempre dá a opção para o paciente, né? Você não, vamos lá fazer o exame da próstata. Não, a gente conversa, orienta, oferece. O paciente não recusar, não tem problema, faz parte, Ótimo, né? Não é muito obrigação. Importante também. Mas que é importante, mas... Exato. Mas não é obrigação. Perfeito, muito importante destacar isso para o pessoal. Doutor Rodrigo, o doutor Luiz comentou sobre essa questão dos sintomas, que muitas vezes ele vai aparecer quando o câncer já está mais avançado. Então, como é esse processo? Quando aparecem esses sintomas ou anteriormente? O que é que acontece com esse paciente, então? Bom, então assim, realmente, para ter sintomas, já é um paciente que está com diagnóstico tardio, na maior parte dos casos. Então, hoje a gente tem recomendações aí de exames pela Sociedade Brasileira de Urologia, até a Sociedade Europeia, ele mantém a recomendação acima de 45 anos, quando nós temos algum desses fatores de risco que a gente conversou, ou acima dos 50 anos para toda a população. Então, esse paciente, mesmo que não tenha sintoma nenhum, ele merece sim fazer exame. Mas, às vezes, acontece aquele paciente que não quis ir atrás, ou aquele paciente que às vezes tem uma doença mais grave, ou mais avançada. Esse paciente, às vezes, chega sim com sintomas. Os sintomas, eles são bastante relacionados ao padrão miccional. Então, é o paciente que percebe mudanças na urina. Então, ele começa, às vezes, a ter dificuldade de urinar, ele começa a ter sangramento na urina, ele começa a ter alterações na ejaculação, porque a próstata tem essa função da produção do líquido seminal e do armazenamento também. E casos mais avançados, ele pode inclusive ter alterações vesicais por invasão local ou mesmo alteração do intestino por invasão local. Então, os sintomas são diversos. Normalmente, para tranquilizar as pessoas, normalmente quando tem esse sintoma, não é câncer de próstata, porque normalmente o câncer de próstata ele não tem sintoma, como a gente está reforçando, mas quando tem qualquer alteração desse tipo, tem que procurar o urologista para a gente fazer uma investigação. Essa investigação, nem sempre a gente vai focar só no câncer de próstata, né? Mas ainda assim a gente precisa descartar. Então, por isso, qualquer desses sintomas tem que procurar atendimento. Perfeito. Falando agora sobre a questão dos tratamentos, porque o doutor disse, o diagnóstico ele pode ser feito ali durante esses exames e quando o paciente resolve buscar ajuda. Entretanto, a gente sabe que a importância desse diagnóstico precoce. Quais são os métodos que vocês utilizam para esse diagnóstico? O doutor comentou sobre a questão do exame de sangue e o toque, mas existem outros também exames que são utilizados para conciliar nesse diagnóstico, doutor? Existem outros exames. Como eu havia falado no começo, né, o PSA e o toque, eles nos dão um alerta, eles ligam o sinal amarelo. Opa, vamos investigar um pouco mais a fundo, que a chance desse paciente ter um câncer, né? Junto a alguns nanogramas, algumas ferramentas que a gente usa, algumas calculadoras de risco, a gente estratifica e individualiza cada paciente para indicar uma biópsia ou não, que é o diagnóstico definitivo do câncer de próstata através de biópsia. Tem que tirar um pedaço, mandar para o patologista para dar o diagnóstico. A gente pode usar, hoje a gente usa muito a ressonância multiparamétrica da próstata. Esse exame é indicado principalmente naqueles pacientes que têm um PSA elevado, fizeram uma biópsia deu negativa, ou que já fizeram biópsia deu negativo, o PSA dele continua subindo, então usa a ressonância porque ele classifica a próstata em p-RADS, né, que é uma classificação de chance de câncer. Então, quanto mais alto o p-RADS, vai de 1 a 5, quanto mais alto, maior a chance dele ter um câncer de próstata e ele precisa ser submetido à biópsia. Então, toque retal, PSA, ressonância e biópsia. Mas o confirmatório 100% sempre é a biópsia. A gente usa a ressonância por esses motivos e também porque é um exame de estadiamento, né, que já acaba ajudando a gente ali a estadiar, ver se está invadindo alguma estrutura ou somente local. Então, de diagnóstico é praticamente isso, né? O diagnóstico definitivo, biópsia. Não dá para a gente fazer diagnóstico de outra forma. Certo. O doutor comentou sobre a questão das idades para fazer esse exame e a gente sabe que o câncer é uma doença que acontece em pessoas com idade mais elevada. Mas ele pode acontecer, doutor, em pacientes mais jovens também, o câncer de próstata? Sim. Ou necessariamente ele se categoriza só em pacientes mais idosos? Hoje a gente sabe que 60% dos diagnósticos de câncer de próstata acontecem acima dos 65 anos.
Então, realmente, isso que você falou é verdade. O paciente mais idoso, quanto maior a idade, maior chance a gente tem de fazer o diagnóstico de câncer de próstata. Isso é um ponto que chama atenção, inclusive, porque a sociedade americana, a sociedade europeia, eles definem bem isso. E eles limitam que o diagnóstico de câncer de próstata, ele vai ter melhor tratamento e melhor resposta se ele for feito antes dos 75 anos. Então, existem sociedades, existem recomendações de que acima dessa idade não seria necessário mais investigar. Isso, no Brasil, não é tão levado a sério, a gente acaba individualizando muito mais os pacientes, pelo simples fato de que você pode ter um paciente de 70 anos com uma performance de 50, assim como você pode ter um paciente de 70 anos com uma performance de 90. Então, eu acredito que a individualização nesse caso é muito maior. Agora, realmente pode acontecer nos pacientes mais jovens, especialmente nos que estão relacionados a histórico familiar, porque eles muitas vezes têm variantes genéticas, variantes patogênicas genéticas, que podem favorecer, a desencadear e desenvolver o câncer de próstata. E eu acredito hoje, me lembrando assim, o paciente mais jovem que eu tive de câncer de próstata tinha 42 anos. Ele, inclusive, não estava na faixa de investigação, mas ele tinha um histórico familiar bastante significativo e a gente já começou a fazer a investigação dele um pouco mais precoce. E esse paciente, ele evoluiu bem, se deu bem, mas assim, doença com um paciente muito jovem tende a ser uma doença mais agressiva e a gente tem que ser mais firme no tratamento. Claro. E falando justamente sobre o tratamento, o doutor deu uma breve contexto pra gente. Doutor Rodrigo, quais são as opções de tratamento para esses pacientes? Como o doutor disse, cada caso é um caso, mas quais são as possibilidades, então? Porque é uma doença que ela é tratável, então esse paciente pode ser tratado também. Exato. O tratamento, de modo geral, ele vai se dividir em 2 grupos. Aquele paciente que tem doença localizada, doença na próstata apenas, a gente tem um objetivo de tratamento de cura. Já aquele paciente que tem doença metastática, muitas vezes vai ser um tratamento um pouco mais contínuo, um pouco mais arrastado, e um tratamento que a gente não gosta de falar de cura, a gente fala muito de sem evidência de doença, a gente usa outros termos, né? Porque é uma forma de a gente segurar o paciente. Mas, de modo geral, voltando um pouco, a partir do momento que a gente tem um diagnóstico, o paciente está na sua frente, diagnosticou um câncer de próstata, o que você tem que fazer? Então, o primeiro passo é a gente saber se a doença está na próstata ou se tem doença fora da próstata. Isso a gente chama de estadiamento. O estadiamento hoje a gente pode fazer com vários tipos de exames, inclusive o famoso PET, PSMA, que as pessoas adoram perguntar sobre isso. Mas o PET a gente usa em casos específicos, principalmente doenças de alto risco, né? E eu acredito que esses pacientes acabam tendo benefício, isso tem que ser individualizado. Mas voltando, vamos lá, a gente fez esse estadiamento, e o paciente tem doença localizada. Esse é o melhor cenário possível. A gente consegue oferecer para esse paciente tratamentos curativos, que vão desde fazer um segmento por um período, que a gente chama de Active Surveillance, que nada mais é do que segmento ativo. Esse paciente a gente pode fazer quando é uma doença de baixo risco, e um paciente mais tranquilo, um paciente que você sabe que tem na mão. A gente faz segmento por um período, e quando ele tem variações ou tem evolução de doença, a gente parte para o tratamento. Tratamento, sendo mais objetivo, é fazer cirurgia. Então, a cirurgia hoje, a gente faz a prostatavesiculectomia assistida por robô. Então, a gente retira próstata, vesículas seminais e tira também os linfonodos da região pélvica para garantir um resultado melhor. Esse procedimento hoje, com o auxílio do robô que a gente tem aqui no hospital, se torna muito mais seguro e muito mais tranquilo, inclusive para a gente, para o paciente, para todo mundo. Então, quando possível, a gente acaba se utilizando dele. E a segunda opção, a terceira no caso, né? A terceira opção seria fazer radioterapia. Radioterapia é um procedimento que é um pouco menos invasivo, né? Porque não tem procedimento cirúrgico em si, mas é um procedimento que demora mais tempo, então são várias sessões que têm que ser feitas, e normalmente ele vem complementado com bloqueio hormonal. Então, isso também tem que ser individualizado e conversado dentro do consultório. O que eu sempre falo para os pacientes, principalmente para os pacientes jovens? O paciente fez diagnóstico e fez a cirurgia. Como eu disse no começo, é uma maratona. Passou 5 anos, ele recorreu da doença, voltou a doença em algum lugar, ou voltou a doença na loja prostática. Eu consigo fazer uma radioterapia ainda com o objetivo de cura, muitas vezes. E o contrário, muitas vezes, não é verdadeiro. Às vezes, quando eu faço a radioterapia direto, e eu penso em fazer a cirurgia depois, se torna uma cirurgia muito ruim, uma cirurgia muito complexa, com muita morbidade, muita complicação.
Então, de modo geral, o paciente com doença localizada, a gente se baseia nesses 3 pilares. Segmento por um tempo, radioterapia e, principalmente para os mais jovens e para os que têm condição de fazer a cirurgia, condição física eu falo, né? A gente acaba fazendo prostatectomia, que seria uma boa opção. Com relação à doença metastática, se você quiser comentar um pouco. Só um adendo aqui que a gente estava falando, o Rodrigo estava falando de estadiamento, né, do PET e PSMA, são casos selecionados, a gente, com um volume maior de doença, um PSA muito elevado, aumento diagnóstico, um score de Gleason, né, que a gente usa, mais elevado, a gente acaba fazendo o PET e PSMA. A ressonância multiparamétrica de próstata que eu falei lá no começo, nessa hora, nesse time, tem uma importância muito grande, porque ele é um exame que nos atende muito bem no estadiamento de doença localizada. Então, e esse exame também é feito aqui no Hospital São Lucas, com uma máquina boa, a equipe de radiologia faz um laudo muito bom, ajuda muito a gente, então a gente confia muito, isso é importante para o médico e para o paciente. Então, esse exame a gente consegue fazer aqui, e na maioria das vezes já é o suficiente para a gente operar o paciente com segurança, quando opera, né, ou indicar radioterapia pela ressonância. Doutor, falando sobre essa questão da cirurgia robótica, que é realizada aqui no São Lucas, nós já comentamos em outras edições do São Lucas 24 horas sobre ela, e é um benefício muito grande para esse paciente quanto a tratamento e tudo mais. O que esse paciente pode esperar do tratamento da câncer de próstata? Porque é uma nova fase, é um novo momento para esse paciente, então, no caso da cirurgia, o que esse paciente vai esperando para o procedimento e o pós-procedimento, e também no caso dos demais tratamentos. É importante frisar, né, que a prostatectomia assistida por robô, né, é o tratamento de ponta que ele encontra aqui em Cascavel e encontra nos Estados Unidos, Europa, Japão, é o mesmo tratamento, é a mesma técnica, é o mesmo robô. Mesmo robô, inclusive, né, que é o que tem lá, tem aqui. Então, é muito tranquilo, a gente sempre se preocupa com o paciente, é importante frisar que a prostatectomia, quando a gente indica uma prostatectomia robótica para o paciente, tem que ter em mente que a gente está indicando uma possível cura para o paciente. Então, quando a gente indica uma cirurgia, é porque o paciente tem alta chance de cura, mais de 80%, 85% de curar o paciente da doença com a cirurgia. Aí o paciente sempre tem aquele medo, né? Ah, mas eu vou ficar com disfunção erétil, eu vou ficar perdendo xixi, incontinência urinária. Hoje a gente sabe, né, os trabalhos estão cada vez mais... A robótica, por ser um procedimento mais novo, ainda não tem os estudos de longa data mostrando a superioridade, mas os que já tem, já estão mostrando que com a robótica, a cirurgia auxiliada por robô, você tem menores taxas, tanto de disfunção erétil quanto de incontinência. Qual que é o problema? Eu sempre falo aos pacientes, o problema é que a próstata, ela fica numa região onde os nervos, né, os vasos sanguíneos que vão para o pênis e para o controle da continência, passam muito rente à próstata. Então, às vezes, o tumor está um pouco mais avançado e o próprio tumor está avançando por esses nervos. E aí, como toda cirurgia oncológica, você tem que prezar pela cura. Então, você vai ter que tirar o tumor até ter certeza que saiu todo o tumor, e às vezes vai lesar um pouco de nervo, um pouco de vaso, e isso, claro, se o seu paciente já não tinha uma função erétil 100% antes da cirurgia, ele vai perder um pouco de potência, mas não que isso vai evoluir por uma disfunção erétil permanente. Às vezes, no começo da cirurgia, os primeiros meses, ali, primeiros dias, ele fica com um pouco mais de déficit, mas hoje tem tratamento para isso e é bem tranquilo e os índices são muito pequenos, né? Sim. A nossa série aqui, por exemplo, de cirurgia dos pacientes nossos, praticamente zero. Né, levando em conta o que a gente vê no consultório, é bastante perceptível a diferença entre o paciente que fez cirurgia aberta ou videolaparoscópica com aquele paciente que fez robótica. O paciente que fez robótica, ele tem um pós-operatório bastante mais tranquilo, então é um paciente que muitas vezes vai de alta no dia seguinte já, e é um paciente que a gente, depois de 30 dias, ele volta para você te agradecendo. Te agradecendo que você conseguiu oferecer para ele o melhor. Tive um paciente até bastante curioso que ele ficou bastante questionador, ele ficou com receio de fazer robótica, e depois que ele fez, ele voltou e falou, não posso reclamar, tudo que você falou, você entregou. Então, realmente fez bastante diferença para ele, e é isso que a gente tem visto cada vez mais. Então, hoje, a robótica é o tratamento padrão, é o mesmo tratamento que é feito em qualquer lugar do mundo. Então, se você estivesse em Nova York, ia ser o mesmo tratamento que a gente faz aqui. Então, poder oferecer isso para o paciente, poder trabalhar num hospital que consegue oferecer isso para o paciente, é bastante gratificante, assim. Doutor, falando agora, o doutor comentou sobre essa questão do pós-operatório e algumas... O doutor falou sobre a questão da disfunção erétil e tudo mais, e essas são dúvidas que eu acredito que chegam muito no consultório também, porque é uma parte muito importante para o homem. Nesse caso, quais são os tratamentos e os cuidados que esse paciente ele vai ter após, então, a retirada da próstata ou então após o tratamento do câncer de próstata?
Como eu havia falado, os principais morbidades ali, efeitos colaterais, digamos assim, da cirurgia, não só da robótica, como das outras, mas a robótica cada vez menos, é a perda de xixi involuntária, que é a incontinência, e a disfunção erétil. Para a disfunção erétil, a gente já segue os protocolos mais atuais, aí, então a gente já deixa o inibidor de fosfodiesterase, que é o tadalafila numa dose diária, para ele ir recuperando a oxigenação, melhorar ali os níveis de oxigênio, para ter um retorno mais precoce da função erétil. Então, geralmente, né, Rodrigo, paciente de robótica, uma tadalafila diária, ou às vezes algum medicamento sob demanda já é o suficiente, né? A gente acaba até mantendo por ser protocolar mesmo. Isso. Então, a gente já tem isso muito bem definido, desde a época da cirurgia aberta, a gente acaba usando porque isso acelera o processo. Então, normalmente, os pacientes acabam evoluindo muito bem. Eu normalmente mantenho, acredito que você também acaba mantendo mais a longo prazo, Sim. E o resultado tem sido muito bom. Para aquele paciente que não vai muito bem, ou aquele paciente que fez cirurgia aberta, por exemplo, que tem uma morbidade maior, esses pacientes, às vezes, a gente acaba precisando ser um pouco mais agressivos. Então, a gente evolui um pouco na medicação, a gente tem medicamentos que a gente consegue aplicar diretamente no pênis, e, como uma terceira opção, a gente acaba fazendo a colocação de prótese peniana. Então, o tratamento, ele com certeza dá certo em algum momento. A única questão é a gente saber qual é o momento certo de fazer cada coisa. Olha que bacana. Então é importante também, como a doutora havia dito, esse acompanhamento multidisciplinar para um tratamento completo desse paciente. É que a gente está falando, né? A gente volta aqui um pouquinho, o tratamento multidisciplinar é desde o diagnóstico até a recuperação pós-tratamento, né? Que você vê aqui, entra de novo. Fisioterapia, avaliação cardiológica, né? Às vezes uma avaliação psicológica, visto a bala, então tudo isso faz parte. Mas da incontinência, geralmente algumas sessões de fisioterapia, um fortalecimento da musculatura pélvica já é o suficiente, ainda mais na cirurgia robótica. É lógico que pacientes, né, volto a frisar aqui, pacientes que já tinham um grau de disfunção erétil maior antes da cirurgia, é lógico que eles vão ter um grau de disfunção erétil maior depois da cirurgia, porque um pouco de sequela geralmente acaba ficando, né? Mas tudo tratável, né? As opções hoje são Acredito que esse é o ponto principal da nossa conversa. É porque muitas vezes o paciente, ele sabe que tem alguma coisa que não está certo, ele tem o receio de receber esse diagnóstico e também de não saber o que é que vai ser depois, né? Como vai ser a vida após o tratamento. Então é importante a gente explicar para esse paciente que existe tratamento, ele vai ter uma qualidade de vida dentro do possível após a doença, mas que é importante tratar do que não tratar, como os doutores haviam dito, né? Que a gente falou no começo, o objetivo sempre é a cura do paciente, né? Curar do câncer, né? Fazer uma cirurgia R0, que a gente usa um termo técnico, é deixar sem margem, sem deixar doença para trás, fazer uma cirurgia curativa. Então, às vezes, o efeito colateral é uma disfunção erétil transitória, uma incontinência não transitória, mas tudo isso é tratável e não é isso que vai impedir o paciente de E o que eu reforço é que o paciente ele tem que lidar com isso no pós-tratamento, mas eu reforço que se ele não fizer tratamento nenhum, vai ser pior. Então, a questão é só o tempo. Então, provavelmente, se o paciente tem um diagnóstico ou não diagnosticou, ele vai ser aquele cara que vai diagnosticar lá na frente, já bastante sintomático, e que aí, infelizmente, a gente tem muito menos a oferecer a eles. Então, já é aquele paciente que perdeu o tempo correto de tratamento. Perfeito. Além do câncer de próstata, que é o principal foco do Novembro Azul, eu acredito que é importante a gente reforçar também para o pessoal de casa outras doenças que são importantes de rastreio e o acompanhamento mesmo da saúde do homem como um todo. Os doutores poderiam falar mais sobre outras que são prevalentes e que merecem também atenção nessa oportunidade, doutor? Eu brinco que o paciente que chega no nosso consultório, a gente tem que aproveitar que ele está ali, né? Porque muitas vezes é o cara que não quer ir no médico de forma nenhuma e chega ali porque às vezes algum familiar reforçou, ou porque às vezes apareceu essas campanhas e isso convenceu ele de que vai fazer diferença ele ir ali para o consultório. Então, o paciente que chega no meu consultório, eu já faço todo um check-up, inclusive a próstata já vai sempre no meio das coisas, mas o principal é que eu acabo fazendo um check-up de tudo. Eu faço, inclusive, oriento fazer rastreio de outros tipos de cânceres que existem protocolos bem definidos. Então, hoje, por exemplo, além de fazer investigação de doenças benignas como diabetes, colesterol e tudo mais, a gente acaba orientando eles também sobre o câncer coloretal. Hoje a gente sabe que acima dos 45 anos todo mundo tem que fazer um exame investigando. Então, esse paciente eu também, muitas vezes, eu já peço o exame,
já vou orientando, já falo da importância, então eu acabo já fazendo um todo, por quê? Porque é ali o momento de você fazer tudo isso. Às vezes é o único médico que o paciente procura, né? Já fazemos, inclusive, aquela questão de avaliação hormonal, que muitos pacientes têm dúvida, têm questionamento. Então, eu falo que cada vez mais o urologista ele tem se tornado o médico do homem, entre aspas, né? Isso. Então, ele chega ali, você tem que dar uma revirada nele. Diagnosticou qualquer coisa, aí volta aquele assunto de que a gente acaba direcionando. Então, viu que tem um pólipo no colo, vai lá com um cirurgião no aparelho digestivo. Viu que tem um diabetes, manda para o endócrino. Viu que a testosterona está baixa, a gente já começa a corrigir. Então, a gente acaba fazendo esse serviço, sim. E isso é muito importante, a gente não pode perder esse papel, inclusive, né? Porque eu acho que é o momento que a gente tem essa oportunidade. A gente, como médico do homem, né, que é popularmente conhecido, a gente precisa conscientizar e fazer prevenção, não só da próstata, mas aquilo que você falou, todas as coisas. Uma grande vantagem para o paciente e para a gente, que tudo isso que a gente falou aqui de endocrinologista, cirurgião do aparelho digestivo, proctologista, endocrinologista, cardiologista, endoscopia, todos esses são oferecidos aqui no Hospital São Lucas. Então o paciente não precisa sair do hospital, ele passa a nossa consulta, a gente pede o exame, ele desce com as meninas, marca a endoscopia, a colonoscopia, já marca o gastro, já marca o colo prócto, já marca o endócrino. Então é tudo muito prático, esse é o conceito de centro médico e para a gente facilita e para o paciente mais ainda, porque ele não precisa ficar locomovendo para lá e para cá, né? Já resolve a vida dele aqui no hospital. E até a comunicação, caso os doutores precisem conversar uns com os outros, também facilita bastante. Tem encaminhei o paciente, foi assim. Isso. Eu faço isso com o Fabiano Emori, né? Que é o radiologista aqui do hospital. Já esteve. A gente faz muito, né? A gente pega um caso de, dá uma olhadinha nessa ressonância pra gente ali e tal. Ele já vê na hora, já liga, já fala, é isso, aquilo. Então, isso com certeza ajuda não só a gente, mas principalmente o paciente, que é o foco principal de tudo isso. Doutores, para encerrar nossa conversa, eu gostaria de agradecer a presença no São Lucas 24 Horas e eu gostaria que os doutores deixassem, então, uma mensagem para quem está nos assistindo de conscientização nesse Novembro Azul, que não é só novembro, é o ano todo, é importante a gente ressaltar. Então, para a gente finalizar a nossa conversa sobre essa importância do acompanhamento médico, Dr. Luiz, depois do Dr. Rodrigo. Então, vamos lá. Primeiro, agradecer ao Hospital São Lucas, né, pelo espaço, a Gabriele pela delicadeza, e é isso, né, a gente precisa se conscientizar, precisa ter em mente que o câncer de próstata é muito frequente, né, ele é muito mais frequente do que a gente imagina, só que ele é uma doença curável. Eu gosto sempre de usar esse termo, ele é um câncer curável, então isso tranquiliza o paciente, né, e às vezes encoraja o paciente a buscar ajuda porque ele sabe que tem cura, não é só o Novembro Azul, deixa isso bem claro, né, e procurar o urologista pelo menos uma vez ao ano, para fazer aqueles exames todos que o Rodrigo comentou aqui, de rastreio, de rotina, de várias comorbidades, e também a prevenção do câncer de próstata, porque é uma doença que a gente consegue manejar, curar, e o paciente vive normalmente após o diagnóstico e o tratamento. Bom, obrigado pela oportunidade de estar aqui, parabéns pela iniciativa, porque acredito que é nesse momento que a gente consegue entrar na casa da pessoa e esclarecer isso e convencer ele de que é importante fazer todo esse rastreio, né? E eu falo para os pacientes, geralmente, escolha uma data no ano. Então, alguns pacientes vêm no mês do aniversário, alguns pacientes vêm no mês que nasceu o filho, e alguns pacientes vêm em novembro, para que a gente faça todo esse check-up e a gente tenha um controle melhor dessa doença. A gente odeia pegar aquele paciente numa fase muito avançada, porque a gente sabe que a gente perdeu a oportunidade. E então, venha precocemente. Eu sempre falo para os pacientes, não sobra fazer exame, não sobra fazer o check-up. É muito mais fácil você se arrepender de não ter feito um exame do que de ter feito. Então, nesse sentido, simplesmente marque o urologista, venha na consulta, a gente consegue individualizar, conversar, estabelecer o melhor tratamento para vocês. E isso não tem como comparar. Não tem como comparar um paciente que faz tudo certinho daquele que nunca apareceu no médico. É muito importante também a gente lembrar, porque a gente muitas vezes passa despercebido, tá tudo bem todos os dias, e acaba deixando para depois, e para depois, e para depois, mas quando a gente fala da saúde da nossa vida, né, eu acho que isso é importante lembrar, que a gente tá falando de vidas, e que é importante esse cuidado, e toda essa avaliação, porque é uma forma de carinho consigo mesmo, né, doutores? A gente consigo e com a família, né, pensar no seu filho, na sua esposa, nos seus irmãos, né, todo mundo quer conviver com você mais tempo. Com certeza. Cuide-se que faz parte desse cuidado. Desse processo. Doutores, novamente, muito obrigada. Então, os doutores atendem no São Lucas
Hospital Center, caso os pacientes necessitem do atendimento. E eu agradeço novamente a participação e fica o convite para vir mais vezes. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. Confira agora o destaque dessa semana do São Lucas 24 Horas. O São Lucas Hospital Center chega à cirurgia de número 200 utilizando a plataforma robótica da Vinci. O procedimento é realizado pela equipe da Clínica Plena de Toledo. Para nós é uma satisfação muito grande, afinal são 200 cirurgias bem-sucedidas, com médicos extremamente qualificados, os pacientes muito satisfeitos com os resultados. Então, para nós realmente é uma alegria a gente atingindo o nosso objetivo com o robô da Vinci. A operação realizada se tratou de uma prostatectomia radical robótica em um paciente de 56 anos, como explica o Dr. Eduardo Gomes. A prostatectomia radical, ela consiste na remoção, da glândula prostática e de suas glândulas acessórias, são as vesículas do sêmen, e essa remoção é devido à presença de um câncer, uma neoplasia. A utilização da robótica, ela é um recurso técnico, para executar a cirurgia de forma minimamente invasiva, uma evolução da videolaparoscopia, onde a gente tem recursos de imagem, recursos de segurança de movimento, o que pode melhorar muito a funcionalidade da recuperação do paciente, principalmente continência urinária e a potência sexual. O robô cirúrgico da Vinci é o mais utilizado no mundo. O equipamento proporciona ainda mais precisão, sendo 7 vezes mais preciso que o punho humano, realizando procedimentos minimamente invasivos. Ele funciona como uma medusa, com vários tentáculos, um polvo, se movimentando dentro de uma cavidade pélvica ou dentro de uma cavidade em torno de 360 graus. Isso facilita e dá muito mais precisão cirúrgica, facilita a vida do cirurgião na dissecção de um gânglio, na dissecção de um vaso, na dissecção de uma panorose, na dissecção de uma fáscia, na própria dissecção da próstata, por exemplo, em você escolher o plano certo, não lesar estruturas contíguas, anexas ou muito próximas. Então, o robô da Vinci facilita a vida do cirurgião um monte. A equipe da Clínica Plena destacou a felicidade em realizar a cirurgia 200 do São Lucas Hospital Center utilizando a plataforma robótica. A nossa parceria ela começou desde o ano passado, com um convite para que a gente trouxesse os nossos pacientes. Antigamente, eu tinha que levar os pacientes ou para Curitiba ou para São Paulo. Então, isso facilitou muito para os pacientes e para nós. A parceria ela sempre correu de uma forma muito fluida, tanto com a equipe da direção, equipe do centro cirúrgico, então a parceria tem corrido muito bem até agora. É uma satisfação muito grande, é um prazer muito grande usar essa tecnologia e estar nesse dia histórico hoje, que é a cirurgia de número 200. A cirurgia robótica é só benefício tanto para o cirurgião, que tem uma ergonomia melhor ali para operar e uma precisão maior dos movimentos, e tanto para o paciente, que é o maior beneficiário dessa tecnologia. É uma satisfação grande poder proporcionar isso para os nossos pacientes, usufruir de toda essa estrutura que o Hospital São Lucas investiu e entregar um resultado consistente, sólido, com um resultado prático, muito eficaz, com um benefício grande para os nossos pacientes. A doutora Camila explica as diferenças da anestesia para a cirurgia robótica quando comparada aos procedimentos convencionais. Na anestesia robótica, nós temos que garantir que o paciente entre num sono profundo, não tenha dor durante a cirurgia e nem após, e também que não haja nenhum movimento durante a cirurgia. Então, para isso, aqui no hospital nós temos vários dispositivos, equipamentos tecnológicos que nos permitem uma monitorização completa do paciente, para que a gente alcance todos esses objetivos em segurança. A equipe multidisciplinar é essencial para o bom andamento dos procedimentos cirúrgicos. A coordenação de enfermagem destaca o papel da área nas operações robóticas. É uma grande conquista para a equipe de enfermagem. Treinar a equipe de enfermagem e atender todos esses pacientes com excelência, isso é gratificante, é muito bom, é crescimento profissional maravilhoso. A medicina da região oeste do Paraná avança com esse novo marco histórico. Isso demonstra a consolidação do centro cirúrgico, que
inaugurou essa parte nova aqui no São Lucas há 1 ano. E com ela veio o robô e esses novos equipamentos, que era um desafio, a tecnologia já atual, mas que nós não tínhamos acesso. E agora a gente conseguir dominar isso, a gente entender como ela funciona, e isso consolida o centro cirúrgico como sendo muito tecnológico. É um marco super importante. O Hospital São Lucas vem se tornando, já é uma referência em toda a região e mostra o sucesso do programa. Quer dizer, 200 cirurgias, não é todo hospital que consegue no programa de cirurgia robótica, e aqui o hospital, com a infraestrutura que tem, com a equipe bem formada, eu sempre falo com pessoas muito motivadas, eu acho que a equipe toda é muito motivada, e isso se mostra no sucesso da realização hoje das 200 cirurgias robóticas. O São Lucas 24 horas vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre o novo aparelho de endoscopia da instituição. Não saia daí! Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. São Lucas Hospital Center. Endoscopia, ecoendoscopia e enteroscopia com exclusividade. Cascavel. Inovação e excelência no cuidado com os pacientes são partes fundamentais do São Lucas Hospital Center. E pensando nisso, a instituição adquiriu um novo aparelho de endoscopia. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Ivan Roberto Urso, endoscopista e responsável técnico pelo setor de endoscopia da instituição, e que hoje vai explicar sobre os benefícios dessa nova aquisição para os pacientes. Seja bem-vindo, doutor! Muito obrigado, é sempre um prazer participar do programa. Então hoje nós vamos falar um pouco mais sobre endoscopia e um novo aparelho de endoscopia que o São Lucas adquiriu recentemente. Doutor, para que nós pudéssemos começar a nossa conversa, eu gostaria que o doutor relembrasse, nós já tivemos uma conversa anteriormente no programa sobre endoscopia, mas que desse um panorama geral para o pessoal de casa, então, sobre o que é o exame, o procedimento de endoscopia. A endoscopia é aquele procedimento que nós utilizamos um tubo fino, flexível, para poder fazer a avaliação dentro do trato gastrointestinal. Então pode ser no esôfago, no estômago, no duodeno, nas vias biliares e também no intestino grosso e no intestino fino. Ele é um procedimento que serve tanto para diagnóstico, ele é utilizado para detectar doenças, problemas de saúde, quando o paciente tem alguns sintomas gastrointestinais. Ele é utilizado na prevenção do câncer, quando nós fazemos o exame para pesquisar lesões pré-malignas que com o tempo virarão câncer. E cada vez mais nós temos utilizado também a endoscopia para tratamento, como terapêutica de diferentes lesões, de forma minimamente invasiva. Hoje a endoscopia substitui diversos tratamentos que antes eram realizados por cirurgia, nós conseguimos fazer por endoscopia sem a necessidade de nenhum tipo de incisão ou furo na região do abdômen para poder fazer o tratamento do paciente. Então nós conhecemos, muitas vezes conhece alguém que fez endoscopia ou até mesmo já passou por esse procedimento, mas muitas vezes ainda surgem dúvidas, né, doutor? Esse procedimento ele é realizado com efeito sedação, uma anestesia para esse paciente, para a gente entender um pouquinho mais também sobre o procedimento em si. Aqui no hospital nós fazemos todos os exames com sedação e acompanhamento do médico anestesiologista, o que aumenta bastante a segurança do exame. Isso nos procedimentos diagnósticos e terapêuticas mais simples. Agora, em alguns procedimentos terapêuticos, em cirurgias realizadas por endoscopia, algumas vezes é necessária a realização de anestesia geral. Mas no dia a dia, para fazer o seu exame normal, preventivo, diagnóstico, é só uma sedação mesmo.
Tranquilo, então a gente já sabe mais ou menos uma visão de como é esse procedimento. O doutor comentou mais ou menos sobre essa questão do um dispositivo. E agora o São Lucas adquiriu um novo aparelho de endoscopia. Eu gostaria que o doutor explicasse para a gente, então, quais são os benefícios desse novo aparelho em comparação ao modelo antigo que nós tínhamos aqui na instituição também, doutor. Então, nós tivemos o privilégio de ser o primeiro hospital do Paraná a utilizar essa tecnologia. É uma processadora Olympus X1. Então, o que ela tem de diferente em relação às anteriores, né? A tecnologia anterior era HD, e essa nova tecnologia já traz uma qualidade de imagem em 4K, o que melhora, né, a visualização. Nós temos usado monitores maiores, e isso melhora a qualidade de imagem e a identificação das lesões. E ela tem 3 novos modos de visualização que auxiliam o médico no diagnóstico e no tratamento das lesões. Então, ela tem um NBI, que é um filtro de luz, que nós utilizamos para avaliar a lesão. A tecnologia anterior já tinha o NBI, mas o NBI desse novo modelo, ele é mais claro e a visualização das lesões é melhor. Então, o NBI nós utilizamos para avaliar se essa lesão é uma inflamação, ou se ela já é uma neoplasia, ou se ela é uma doença pré-maligna. E nas doenças malignas, no câncer, a gente consegue dizer se esse é um câncer inicial, que ele ainda está superficial, ou se ele já é um câncer mais profundo, onde o tratamento não poderia ser mais por endoscopia e teria que fazer uma cirurgia. Outro modelo de visualização que nós temos é o TXI. O TXI ele nos auxilia no rastreamento. Então, quando estamos fazendo uma colonoscopia ou uma endoscopia, ativando esse modo, ele melhora o relevo das lesões e o destaque delas. Então, é mais fácil de identificar pequenos pólipos e pequenas alterações da mucosa. Então, diminuindo a chance do médico deixar de identificar essas lesões e diminuindo a chance do paciente fazer um exame e essa lesão ter passado despercebida. E o último módulo que ele também tem a mais é o RDI. Esse RDI, ele ajuda bastante em pacientes que estão com sangramento, porque ele identifica os vasos mais profundos. Então, se o paciente tem uma úlcera, que é uma coisa comum, uma emergência que nós temos aqui, esse filtro de luz permite que nós conseguimos identificar bem melhor onde está o vaso que está sangrando. Mesmo que tenha sangue, um pouco de sangue cobrindo a lesão, ele facilita a identificação desse vaso para um tratamento mais preciso. Também em pacientes que fazem acompanhamento ou tratamento de varizes de esôfago, ele ajuda a identificar essas varizes. E quando nós estamos fazendo ressecções, retiradas de tumores, e temos algum sangramento, essa tecnologia também ajuda a gente a identificar bem onde está sangrando, para poder fazer a cauterização, controlar o sangramento e poder terminar o procedimento com segurança. Então, nós temos tecnologias para avaliar melhor as lesões, tecnologias para fazer um rastreamento melhor e achar essas lesões, e também para tratar casos de sangramento e complicações durante ressecções endoscópicas. Isso ajuda bastante o endoscopista e aumenta bastante a eficiência do exame e a segurança também. O doutor falou um ponto muito importante, que eu acredito que é o que a instituição preza tanto, é a segurança para esse paciente, né, doutor? E sabendo que essas tecnologias estão para auxiliar os médicos, porque é um complemento, né, do trabalho, claro. Precisa que os médicos estejam ali avaliando. E para esse trabalho, para que essa máquina funcione, foi necessário um treinamento específico, doutor, para a utilização desse novo modelo de endoscopia? Nossa equipe tem um treinamento constante, né? Todos os membros da equipe aqui do hospital estão sempre se atualizando, aprendendo novas tecnologias. Para esses novos modelos de visualização, nós tivemos um treinamento específico para aprender a utilizar esse aparelho no seu potencial maior, mas ainda continuamos nos especializando. O Dr. Vitor, que é um membro da nossa equipe, inclusive na semana que vem, está indo para São Paulo fazer mais uma etapa do curso para poder utilizar esse procedimento, esse equipamento da melhor forma. Que interessante. Então, é uma busca constante por aperfeiçoamento tanto da parte estrutural quanto da equipe, né, doutor? Isso é o normal do médico. Eu acredito que nas outras profissões também todos se especializam, mas a medicina, ela modifica muito rápido e todo dia existem novas atualizações, novas tecnologias. Então, é fundamental que o médico esteja atualizado e sempre correndo atrás de acompanhar a evolução
da tecnologia e evolução da medicina. O doutor falou justamente sobre esse aparelho ser o primeiro aqui no Paraná, então ele já chegou no Brasil em algum momento, mas hoje ele é o primeiro aqui na nossa região. Isso. Então, doutor, o doutor comentou sobre os benefícios para os pacientes, sobre esse auxílio no diagnóstico das doenças, mas então, assim, para os pacientes, ele auxilia também na hora faz com que esse procedimento seja um pouco mais rápido, a questão do tempo, ou nesse sentido ele continua no mesmo modo como o antigo? Não, isso é bem interessante. Então, quando nós fazemos um exame de endoscopia, a velocidade do exame não é muito a nossa preocupação. Nós prezamos sempre pela qualidade. E para você fazer uma avaliação adequada, cuidadosa da mucosa, você precisa de tempo, né? Então, o objetivo não é fazer o exame mais rápido, e sim um exame de maior qualidade e que você não perca lesões, que você consiga identificar todas as lesões que estiverem presentes. E quando encontrar uma lesão, usando essa tecnologia, você também vai ter uma assertividade maior em dizer se aquilo é só uma inflamação, se é uma lesão pré-maligna que precisa ser retirada, ou se aquilo já é um câncer que pode, às vezes, ser tratado por endoscopia, ou às vezes pode necessitar alguma terapia adicional. Perfeito. Então a gente sabe que o que importa é que esse exame tenha o resultado mais preciso possível para esse paciente. Doutor, falando ali durante o tratamento, no caso, então vocês identificaram uma lesão que pode ser tratada com a endoscopia. Ele é realizado no mesmo momento ou ele é feito em outra situação, em outro procedimento para esse paciente? Depende muito do tamanho da lesão. Essa pergunta é bem interessante, os pacientes têm bastante dúvida em relação a isso. Quando nós encontramos pólipos, que são aquelas verrugas intestinais pequenos, até 2 centímetros, na maior parte das vezes a gente já faz a retirada naquele mesmo momento, que é um procedimento de uma complexidade menor. Quando identificamos já lesões maiores, em posições difíceis, ou em pacientes que têm doenças graves, que torne com que esse procedimento seja mais demorado, envolva mais riscos, ou necessite algum procedimento mais complexo, nós remarcamos para fazer num momento específico. Porque existem pólipos que nós retiramos ali em 10 minutinhos, e existem pólipos que algumas vezes podem demorar horas para serem removidos, que são aquelas lesões maiores, circunferenciais. Então, depende do tamanho, caso. Mas nós sempre tentamos fazer tudo no diagnóstico, a não ser que seja um caso mais complexo que é remarcado. Certo. A gente sabe que são diversas as doenças que são passíveis de identificação com esse aparelho, mas o doutor poderia dar alguns exemplos para que a gente consiga visualizar também para o pessoal de casa quais são os mais comuns que são identificados na endoscopia? A endoscopia para avaliar o esôfago e o estômago é frequentemente utilizada pelo gastroenterologista para investigar as queixas de gastrite, de refluxo, né, dor no estômago, estufamento. A colonoscopia é quando o paciente tem alteração do hábito intestinal, principalmente. Tem um intestino normal, ele começa a ficar mais preso, ou tem um intestino normal, ele começa a ficar mais solto, ou na presença de sinais de alarme, né? Sangramento, perda de peso, então são os casos diagnósticos. E a parte terapêutica, que evoluiu muito, nós tratamos estreitamentos de esôfago, varizes de esôfago, sangramentos, pacientes com pólipos, tanto no esôfago, estômago, duodeno ou no intestino, doenças das vias biliares, como estreitamentos, neoplasias, pedras dentro do canal da bile, investigação de nódulos pancreáticos, hoje também nós o realizamos através da ecoendoscopia. Então, tratamento de, por exemplo, a acalásia, que é uma doença esofágica, hoje também o tratamento é realizado através de endoscopia. Pacientes que necessitam acessos alimentares, então tem alguma dificuldade de se alimentar, tem algum distúrbio neurológico que não consegue mais comer pela boca, nós conseguimos sondas ou às vezes gastrostomias, que é uma sondinha que vai direto no estômago, realizada também por endoscopia. A possibilidade de tratamentos endoscópicos hoje em dia é enorme e tem a grande vantagem de serem minimamente invasivos. E com a utilização dessas novas tecnologias trazem ainda mais segurança para esse paciente que necessita, né, doutor? E esses pacientes, a gente muitas vezes associa essas doenças gastrointestinais a adultos, mas também a endoscopia do São Lucas Hospital Center atende também a pediatria, certo, doutor? Certo. Então, o doutor poderia comentar um pouco mais sobre a importância também de ter esse serviço à disposição do paciente? Sim, o hospital aqui ele é especializado na realização de procedimentos endoscópicos em crianças. Nós realizamos desde bebezinhos com menos de 5 quilos
até adolescentes e aí até o vovô. Na verdade, nós tratamos desde do nascimento até a velhice. E esses dois extremos são extremos que necessitam cuidados. Tanto as crianças precisam de cuidados específicos durante a endoscopia, então nós temos aparelhos específicos para crianças, mais finos, protocolos específicos para o atendimento dessas crianças, quanto para os pacientes mais idosos, com comorbidades, que necessitam cuidados pela fragilidade desses pacientes. Então é bem importante destacar esses que são benefícios também para a nossa região, né, doutor? Porque a gente comenta muitas vezes sobre, lógico, sobre os aparelhos, só que é interessante que o pessoal de casa saiba, então, sobre os procedimentos que eles têm à disposição aqui, e é um serviço 24 horas, né, doutor? À disposição desse paciente, que se chegar na emergência, ele vai ser atendido também. Sim, o nosso serviço de endoscopia tem atendimentos de emergência também, 24 horas. E falando voltando agora um pouquinho sobre o aparelho, doutor, para vocês como médicos, quais são, assim, acredito que seja como uma criança quando ganha um brinquedo novo, né, que vai aprender e vai descobrir todas as possibilidades desse aparelho. O que traz para você, doutor, como médico, assim, além da segurança do paciente, os benefícios de ter realmente essa estrutura e esse aparelho hoje à disposição para atender os seus pacientes, porque, como o doutor disse anteriormente, o que mais importante é a segurança e o diagnóstico, mas quais são, então, os sentimentos que traz toda essa nova estrutura? É uma satisfação muito grande você poder trabalhar num serviço onde tem uma equipe de anestesiologia bem treinada para atender desde a criança ao idoso e pacientes de alta complexidade. A estrutura hospitalar, então, isso permite que qualquer tipo de complicação seja tratada de uma forma muito mais rápida, então isso facilita o nosso trabalho, deixa a gente trabalhar sem preocupação. A qualidade dos equipamentos, então você consegue fazer um exame, um diagnóstico melhor, todas essas opções de filtros de luz e tecnologias melhoram, né, o diagnóstico, então é muito bom para o paciente, e trabalhar com colegas que sempre estão procurando a excelência, treinando, estudando. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. É muito bom para o médico, que trabalha num ambiente de segurança e qualidade, quanto para o paciente, que também vai ter o seu bem mais precioso cuidado da melhor forma possível, né? Então é muito importante para ambas as partes, tanto para o paciente que está sendo cuidado, quanto para o médico que tem esse amparo ali, esse suporte também. Doutor, ainda falando sobre endoscopia e sobre essas doenças que o doutor citou anteriormente, no caso dos tratamentos, então, que o doutor havia citado, eles podem ser feitos na sala mesmo de endoscopia e em casos mais específicos no centro cirúrgico. Vocês fazem, então, na hora de laudar o exame, essa indicação, ou no caso seria o médico que fez o pedido do exame que poderia dar Não, na verdade, o centro de endoscopia aqui no hospital, ele tem toda a estrutura de um centro cirúrgico. Tudo que tem no centro cirúrgico, nós temos dentro das nossas salas. Então, todos os nossos procedimentos, mesmo quando necessita anestesia geral, são feitos dentro do setor de endoscopia e também no setor de hemodinâmica, que é onde nós temos o equipamento de raio-x para poder fazer a endoscopia das vias biliares. Então, hoje não existe a necessidade da gente subir para o centro cirúrgico para poder fazer o procedimento. Fazemos tudo dentro do setor de endoscopia, com toda a segurança e com todos os equipamentos que necessitamos. Olha só que bacana. Então, é muito importante para que esse paciente não precisa se locomover e tudo pode ser resolvido no mesmo lugar, desculpa. Exatamente. Nós temos ali naquela sala, no paciente que está fazendo uma endoscopia só diagnóstica, nós temos toda a estrutura de centro cirúrgico. Tudo que pode ser necessário, a gente tem à disposição. E no paciente que necessita uma anestesia geral, também o serviço está preparado para realizar o procedimento. Perfeito, isso aí, como nós citamos anteriormente, traz ainda mais segurança novamente para esses procedimentos. Doutor, de forma geral, o doutor classificaria uma endoscopia como um procedimento complexo ou ele varia de cada caso de paciente? Assim, como o doutor disse, era um procedimento minimamente invasivo, mas não deixa de ser um procedimento, certo? Não, todo procedimento a gente tem que tomar cuidado. E por mais simples que seja o procedimento, ele tem que ser levado a sério. Perfeito. Então, aquela endoscopia diagnóstica bem tranquilinha, num paciente rígido, jovem, né, nós tomamos o mesmo cuidado do que aquele paciente mais velho, né, com múltiplas comorbidades, que vai fazer uma ressecção longa com anestesia geral.
Então, os protocolos de segurança têm que ser utilizados em todos os pacientes. O que eu posso te dizer é que o exame de endoscopia hoje, ele é muito seguro e confortável para o paciente, que não vai ter o desconforto, não vai ver nada, não vai sentir nada. Mas nós nunca consideramos nada como super simples, super tranquilo. Nós temos todos os cuidados, mesmo naquele exame que tem uma baixíssima chance de dar qualquer tipo de problema. Complicação. Perfeito, eu acho que isso tranquiliza um pouco mais o pessoal de casa, né? Porque muitas vezes as pessoas têm esses receios de ser submetida a esse procedimento e não saber direito o que é que vai acontecer lá na sala. Eu acredito que a comunicação também é fundamental, né, doutor, durante o procedimento, entre a equipe e também com o paciente, correto? Correto. Então, o paciente, quando ele chega no nosso serviço, ele vai ser atendido pela enfermeira, que vai fazer uma anamnese, né, completa com ele, ver todos os remédios, todas as doenças, tudo que ele tem. Quando ele chega na sala, ele conversa daí com o anestesista, que vai revisar também tudo que a enfermeira já viu e confirmar mais os detalhes que ele precisa. A hora que o anestesista termina, o médico que vai fazer a endoscopia aí faz toda a anamnese. Então, são 3 verificações antes da gente começar o exame em todos os exames. Então, a sedação é realizada na veia, o paciente tem um sono bem tranquilo, a medicação que é utilizada é uma medicação que tem poucos efeitos depois que acorda. Existem alguns remédios que deixam uma pessoa sonolenta o dia inteiro. Nós utilizamos uma medicação que o despertar é super rápido e não tem esses efeitos prolongados após o exame. Então, eu diria que o exame é bem confortável e muito seguro. Acho que isso é o fundamental para que a gente tranquilize, como disse, o pessoal de casa. Doutor, eu gostaria de agradecer a sua presença no São Lucas 24 Horas. Doutor, gostaria de complementar a fala sobre, então, esse novo equipamento e os benefícios para toda a população de Cascavel e da região também? É muito bom a gente poder trabalhar numa estrutura que forneça toda a tecnologia e segurança, tanto para o trabalho do médico quanto para o paciente que vai fazer o procedimento, né? Eu gostaria de dizer que o hospital está à disposição para aqueles pacientes que precisam realizar os seus exames, para os médicos que querem encaminhar um paciente aqui para fazer algum tratamento, alguma terapia de maior complexidade realizada por endoscopia. Nós temos uma secretaria que está sempre à disposição para atender. Nós conversamos com os médicos que às vezes precisam discutir algum caso, encaminhar um paciente. Estamos sempre à disposição. Esse contato também é fundamental, né, doutor, para que esse paciente receba o melhor tratamento. Então, tanto com a equipe interna quanto com os demais colegas médicos, certo? Exato, isso aí. Muito obrigada pela participação novamente. Fica o convite para voltar mais vezes e é uma honra tê-lo aqui conosco, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. O São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais, o @FH São Lucas Cascavel, para ficar por dentro de todas as novidades. E na próxima edição nós vamos falar sobre as evoluções na área da ortopedia do São Lucas Hospital Center. Espero você!